Fux declara guerra contra Gilmar Mendes e faz jogada de mestre. O recente confronto entre Luiz Fux e Gilmar Mendes, dois dos ministros mais experientes e influentes do Supremo Tribunal Federal, STF, reacendeu o debate sobre os rumos da mais alta corte do país. O episódio, que já é considerado por analistas políticos e jurídicos como um dos mais intensos embates institucionais das últimas décadas, vai muito além de uma troca de farpas. Ele simboliza um choque de visões, uma disputa de poder e, sobretudo, um movimento de resistência contra o avanço do ativismo judicial que há anos domina o STF. Fux, conhecido por sua postura técnica e discreta, surpreendeu o meio jurídico ao reagir de forma contundente às provocações e ataques públicos de Gilmar Mendes. O estopim ocorreu após Fux questionar a competência da primeira turma do Supremo em um processo de grande repercussão, envolvendo investigações sobre atos de 2022. Gilmar, irritado com a posição do colega, reagiu com ironias e ataques pessoais, atitude considerada por muitos juristas como um desrespeito ao decoro e à liturgia do cargo. O episódio rapidamente se transformou em símbolo da deterioração do ambiente interno da corte, que há muito tempo opera em meio a vaidades, disputas políticas. A origem do embate, Ração Penal 2668, foi o estopim de uma tensão que vinha crescendo há meses. Fux, ao analisar o processo, levantou dúvidas sobre a competência do STF para julgar o caso, argumentando que não havia elementos jurídicos que justificassem a tramitação no âmbito da corte. Para ele, o caso deveria ser remetido à instância inferior, em respeito ao princípio do juiz natural e à garantia constitucional de um julgamento técnico e imparcial. A posição de Fux foi recebida com hostilidade por parte de Gilmar Mendes, que enxergou no gesto uma afronta direta à primeira turma. Durante sessão interna, Gilmar chegou a afirmar que o colega não compreendia o funcionamento da corte e que precisava de terapia. Declarações que chocaram a opinião pública e causaram desconforto entre outros ministros. O episódio rapidamente se espalhou pela imprensa, e a resposta de Fux veio de forma cirúrgica, dentro dos autos e com a autoridade de quem conhece os limites institucionais do cargo. Em voto robusto, Fux criticou o personalismo que tem dominado o STF e lembrou que o papel do ministro não é atuar como legislador ou militante político, mas como guardião da Constituição. A reação foi interpretada como uma lavagem de alma para juristas e cidadãos que há anos observam com preocupação o crescimento do ativismo judicial e a politização das decisões da corte, o simbolismo da jogada de mestre. Ao agir dentro da técnica, Fux não apenas se defendeu, ele reposicionou o STF em um novo eixo de equilíbrio. Sua jogada de mestre foi mostrar que, mesmo cercado por colegas de forte influência política, ainda há espaço para quem defende a Constituição como limite e não como ferramenta de poder. Foi uma estratégia calculada, elegante e precisa, usar o próprio voto e o peso da argumentação jurídica para expor as contradições de um modelo de Supremo cada vez mais midiático e politizado. Essa movimentação de Fux também tem efeito prático. Ela pode influenciar redistribuições de processos, alterar o peso interno entre as turmas e reposicionar o ministro como voz técnica em meio ao barulho político. Em um tribunal onde o discurso político muitas vezes se sobrepõe ao jurídico, o gesto de Fux é visto como tentativa de reequilibrar o jogo, de lembrar que o STF deve servir ao Estado de Direito e não a projetos de poder pessoais. A resistência ao ativismo judicial. O confronto entre Fux e Mendes revela algo maior. O cansaço de parte da magistratura e da sociedade com o protagonismo político do STF. Desde 2018, a Corte tem se envolvido em uma série de decisões de natureza política, interferindo em temas que deveriam ser debatidos no Congresso Nacional. Para muitos brasileiros, o Supremo passou a agir como uma espécie de superpoder, definindo o que é moral, ético ou aceitável no debate público. Fux, ao se contrapor a esse modelo,
retoma um princípio básico do constitucionalismo. Juízes não são legisladores. Seu papel é aplicar a lei, não criar novas interpretações conforme conveniências políticas ou pressões da mídia. Essa é a essência de seu enfrentamento. E o motivo pelo qual sua atitude foi tão elogiada por juristas que defendem a separação entre justiça, a resposta de Gilmar, e a reação do plenário. Gilmar Mendes, por outro lado, reagiu com a habitual verve política. Em entrevistas e bastidores, minimizou o episódio e tentou retratar Fux como figura instável. A estratégia, porém, parece não ter surtido o efeito esperado. Nos corredores do Supremo, o gesto de Fux foi interpretado como afirmação de independência e reafirmação do dever institucional. Mesmo ministros mais alinhados à ala ativista reconheceram que Gilmar ultrapassou os limites ao fazer ataques pessoais. O plenário, por sua vez, observa com atenção. O embate entre os dois veteranos ministros coloca em xeque a própria governabilidade da Corte. A depender dos desdobramentos, poderá haver reconfiguração das turmas e até mesmo revisão de competências, algo que mexeria profundamente com a estrutura interna do STF. A importância política do episódio. Em um momento em que o país caminha para um novo ciclo eleitoral e político, a atitude de Fux tem peso simbólico. Ela sinaliza resistência ao aparelhamento do judiciário e à transformação do STF em palco de disputas partidárias. Mostra que ainda existem vozes dentro da Corte dispostas a defender os limites constitucionais, mesmo diante de pressões internas e externas. Para o público que valoriza ordem, meritocracia e legalidade, a jogada de mestre de Fux representa um sopro de esperança. É a lembrança de que ainda há juízes dispostos a enfrentar a cultura do ativismo e a restaurar a confiança da sociedade na justiça. Um alerta para o futuro. O episódio também serve como alerta. A disputa entre Fux e Gilmar não é apenas um duelo pessoal, mas o reflexo de uma tensão mais ampla, a luta entre um judiciário técnico e um judiciário político. O futuro do Supremo dependerá de qual dessas visões prevalecerá. Se o exemplo de Fux se espalhar, é possível imaginar uma corte mais moderada, mais discreta e mais fiel à Constituição. Mas se o modelo de Gilmar continuar predominando, o país corre o risco de ver o STF cada vez mais distante do povo e cada vez mais próximo da arena partidária. Conclusão. Luiz Fux fez mais do que responder a um ataque. Ele lançou um movimento. Um chamado por sobriedade, técnica e responsabilidade institucional. Sua jogada não foi apenas jurídica. Foi simbólica, estratégica e profundamente necessária. Em tempos de confusão moral e política, lembrar o país de que a justiça deve ser imparcial é, sem dúvida, a maior jogada de mestre de todas. Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.